Olá pessoal, tudo bem? Achou que eu tinha esquecido de vocês, né? Só que não, eu não vos deixarei órfãos, tá bom? Todo domingo vai sempre ter conteúdo aqui para vocês, reflexões, direção, informação e estratégias, especialmente para o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu estou gravando mais uma vez, né, esse vídeo aqui em ato contínuo, sem edição. Não houve tempo de prepará-lo antes e editar tudo mais, porque eu estou adiantando o máximo que eu posso as aulas para os guardiões do tempo, né? Porque daqui a algumas semanas meu filho vai nascer, né? E evidentemente vai exigir um pouco mais de mim, da minha atenção, do meu suporte, né? Para minha esposa, para o Liam e para os meus enteados também. Então, nesse momento, eu tenho me dedicado bastante, né, ao desenvolvimento das aulas, das guias de leitura e tudo mais. Porém, eu também tenho preparado aqui para vocês conteúdos que eu posso falar nessa plataforma, tá bom? Porque vocês sabem que a censura está aumentando cada vez mais. E ontem eu tive um dia bastante corrido, mas muito proveitoso. Para quem esteve presente, né, sabe, para quem não esteve fica sabendo, tá? Eu participei também de um evento, tive uma pequena participação, né? Me concederam um período ali, uns 10, 15 minutos para trazer uma rápida mensagem no evento do David Keelan, onde eu tive o privilégio e honra de o conhecer pessoalmente, almoçamos juntos. É um homem de Deus, uma pessoa muito simples, muito humilde. Conheci muitas outras pessoas também, conheci o prefeito da cidade, né, onde fica o Vale da Bênção ali, né, o prefeito de Araçariguama, conheci um deputado, empresários, pastores, líderes, e também estavam presentes lá guardiões. Obrigado pela presença de vocês, viu? E também muitos seguidores, né, que me acompanham no canal aqui no YouTube, ou leitores dos meus livros, ou que já participaram de seminários presenciais. E lembrando, próximo semestre a gente volta, tá? Então, eu quero agradecer todo o carinho de vocês, né? Puxa vida, foi muito honroso, muito gratificante, sabe? A cada passo que eu dava, eu recebia um abraço, né? Um abraço, pessoas, puxa, Daniel, a sua palavra transformou minha vida, a sua história mudou minha maneira de pensar, até a mensagem que eu trouxe ali rapidamente no evento, né? Também tocou o coração de muitas pessoas. Eu sei que todas as sementes que foram lançadas por todos que participaram do evento, né? Foi todo um grupo que participou, né? Todo esse grupo foi usado como vaso de honra e lançaram sementes, né? Aqueles corações que estavam ali presentes, né? Na igreja, lá no Vale da Bênção, né? E assim, foi muito especial tudo isso. Eu tenho certeza que caíram em solo fértil, em corações férteis, e essas sementes vão crescer, vão frutificar e vão florescer para a glória de Deus, e vão dar muitos frutos também. Eu tenho certeza que o dia de ontem foi um divisor de águas para muita gente, para aquelas pessoas que estavam lá, parte do remanescente fiel. E para mim foi uma grande honra e privilégio poder estar presente ali, conhecer tantas pessoas assim, de Deus de verdade, sabe? Pessoas que não fingem ser cristãos, mas são cristãos de verdade, amam a Deus, amam aos valores divinos, amam aos valores sagrados. Então foi um momento muito especial, né? Passei o dia inteiro lá e foi muito gratificante, tá? Então, desculpem o horário, né? Então tô gravando esse vídeo mais tarde, vou subir em seguida, mas eu quero passar uma mensagem para vocês. Vamos chamar então esse vídeo aqui de organizações secretas, a revelação. Você sabe que a cada dia essas organizações secretas, elas antes eram mais discretas, né? Mas a cada dia essas organizações secretas estão menos discretas ainda, estão mais abertas, porque se acostumaram, porque ao longo de anos, de décadas, na verdade, foi cauterizando a mente das pessoas. E hoje há muitos entre nós que dormem, estão numa espécie de coma espiritual. Olham, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam, né? São cegos, são surdos e são muitas vezes guiados por condutores cegos, pelos falsos profetas que se multiplicam a cada dia em nosso meio, né? Parece que ser líder espiritual virou uma profissão, deixou de ser um chamado, mas é chamado, viu? É chamado, não é profissão, tá? Então, e não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, ok? Não dá para você ser rei e sacerdote. Então, você tem que se dedicar, você tem um chamado, você se debruça e se dedica integralmente à obra de Deus. É isso que eu tenho feito há 25 anos.
E mais uma vez aqui eu peço as suas orações, a sua intercessão, né? Se Deus tocar você de ser um mantenedor também, vai ser bênção, né? Porque evidentemente nós precisamos de recursos, né? Para honrar os nossos compromissos, a família também está aumentando, né? Então, toda ajuda, né? Ela é muito bem-vinda. E tudo isso está respaldado pelas Escrituras, tá? Eu não estou fazendo nenhum comércio aqui, não estou oferecendo a porcaria ungida para você, não estou prometendo uma bênção para quem ofertar, e nenhuma maldição para quem não fizer. Você tem que fazer por amor, porque sem amor, tudo que você fizer é vão, é frívolo, é pífio. E a fé sem obras, vale lembrar, a fé sem obras é morta, tá bom? Nós temos que praticar o amor. E hoje nós vemos cada vez mais o egoísmo, a avareza e ganância em nosso meio, não é verdade? Então, se você foi tocado pelo Espírito e quiser ser um mantenedor para abençoar, seja esporadicamente, seja mensalmente, fica aqui também o meu agradecimento a vocês e que o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, El Shaddai, recompense a cada um de vocês segundo as suas promessas, tá? Minha chave de Pix vai estar aqui embaixo na descrição, mas é o meu e-mail, né? danielmastral@hotmail.com, tá? danielmastral@hotmail.com é a chave de Pix ali, tá bom? Então, eu quero deixar aqui esse detalhe para vocês. Então, a cada dia mais, essas seitas secretas, que antes eram mais discretas, elas estão mais ousadas, né? Então, pois elas consideram que, puxa, elas têm o controle das massas. Nesse momento histórico, o mundo, aparentemente, está dominado por essas forças do mal, né? Inclusive dentro das nossas igrejas. Nós vemos ódio, nós vemos inveja, nós vemos ganância, nós vemos cobiça, falsos profetas, mentiras e uma série de coisas aí que não vem de Deus, né? Quem tem o Espírito Santo, quem tem discernimento, sabe o que eu estou falando. Que você tem a sabedoria de separar a verdade da mentira, o fato do boato, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas e ainda crucificam a Cristo nos dias de hoje, né? Então, tudo isso, quero relembrar, esse ápice que nós estamos vivendo em 2023 foi planejado ao longo de décadas, né? Ao longo de décadas. E hoje, né, os satanistas são muito mais ousados. Eles fazem reuniões na cara dura, como nós já falamos, em hotéis de luxo, como teve recentemente no hotel nos Estados Unidos, uma reunião de satanismo, considerada a maior reunião satânica. Não quer dizer que todos sejam satanistas de verdade, tem muitos simpatizantes ali no meio, mas o ingresso caro esgotou em horas. Então, quer dizer, na cara dura estão fazendo congressos satânicos em hotéis de luxo, né? Olha só que coisa, né? Além de tudo, também estão cogitando agora, já se fala muito disso, e até mesmo entrando em projetos de lei, tá? Pela força da lei, para permitir que seja ensinado nas escolas o satanismo, né? E você também não pode falar contra o satanismo. Se você falar contra o satanismo, né, você pode estar tendo um preconceito religioso, sabia disso? Então, cada vez mais o cerco está apertando e eles estão ficando mais tranquilos com isso, mais folgados e mais ousados também, né? Eles fazem shows, vocês têm visto isso, né? Shows com total apologia ao demônio, né? Na cara dura, sem disfarçar. Antes era subliminar, hoje não, hoje está explícito, né? Está na cara das pessoas, né? Fazem shows abertamente ali com apologia ao demônio, ao diabo, né? Como já falamos, até mesmo tênis, né? De uma empresa aí, com todos os itens 666, sangue na sola, pentagrama, esgotou rapidamente. Nós já falamos isso no vídeo passado. Então, sabia que neste ano, olha só, 2023, no mês de maio desse ano, nesse mês, eu estou gravando esse vídeo em maio, né? Vai ser postado hoje mesmo. Em maio desse mês, e maio para eles é um mês importante também. É o mês de número 5, né? E o 5 para eles é um número importante, é o número do pentagrama, das pontas do pentagrama, que representa também o domínio, né, de Satanás, entre aspas, domínio entre aspas, né? Sobre os 5 continentes da Terra, etc. e tal, né? E dentre outras coisas que eu já falei em outros vídeos, né? Então, nesse mês de maio, né, um grupo bastante conhecido como Bilderberg, esse grupo Bilderberg, e ele é um grupo muito famoso, né, muito conhecido e riquíssimo,
trilhardário, tá? Eles fizeram uma reunião, né, em Lisboa, num luxuoso hotel. Mais uma vez, num luxuoso hotel. Né? Essa foi a reunião de número 69 que eles fizeram. A reunião de número 69 que eles fizeram no ano 2023, tá? Se você for bom de cálculo aí, você vai entender algo implícito no meio dessas questões aí. Mas, então, eles deixaram de ser discretos, né? E agora estão mais abertos. Ainda que essa informação, desse tipo de reunião que ocorreu, de fato, em Lisboa, e foi uma reunião, assim, tanto quanto atípica, foi noticiado aqui e acolá, mas não fizeram um grande alarido. Mas saiu a notícia. Antes nem isso saía, mas agora a notícia é divulgada, mesmo que seja fragmentada, né? Então eu tenho mostrado para vocês, quem participou do nosso seminário online e quem não participou, você pode adquirir, entra no link da minha bio lá no meu Instagram, você pode adquirir o seminário online, são 7 horas de palavra, de conteúdo, dezenas de vídeos e imagens, muitas delas do meu acervo pessoal, que você não acha mais na internet, tá bom? E você paga uma única vez, assiste quantas vezes quiser e sai mais barato até do que você participasse de um presencial. Se você não tem deslocamento, não tem gasto, né, com deslocamento, com alimentação, com hospedagem, né, a família toda pode assistir, você estuda e assiste aquilo quantas vezes você quiser. É claro que o seminário presencial tem toda uma unção, tem toda uma pegada diferente e por isso que eu desejo resgatá-lo também, tá bom? Então eu mostrei no seminário online um vídeo, né, do meu acervo pessoal que tiraram da internet, evidentemente isso não tem mais, né, não existe mais. Eu já tinha mostrado que havia um grupo, né, um grupo ocultista, né, que se reunia numa espécie de sítio, fazenda. Dentre as pessoas desse grupo fazia parte Reagan, sim, Ronald Wilson Reagan. 6 letras em cada nome. Os Estados Unidos mudou completamente antes de Reagan e depois de Reagan, né? Houve uma grande mudança e ele fazia parte desse grupo. Então Reagan fazia parte e foi colocado, já postei, já coloquei esse vídeo para vocês, está no seminário online e já postei para os Guardiões também, faz parte do acervo pessoal. Eu não posso passar no YouTube por 2 motivos. Aqui eu só posso postar 10 segundos de vídeo, tá? É regra da plataforma, tá bom? Da política. E outra coisa também seria algo polêmico demais, eu tomar uma rasteira facinho, né? Veio uma churrasteirinha para me pegar aí. Então, eles se reuniam antes num sítio, né? Mais discretamente. Agora estão se reunindo em hotéis de luxo. E eu tenho um outro vídeo também, esse aqui eu estou postando só para os Guardiões, não dá para postar aqui para vocês. Mais uma vez repito, né? Não é retenção de informação, mas eu vou descrever o que o vídeo fala, tá bom? Mas eu não posso postar aqui pela quantidade, pela extensão dele e também pela polêmica que ele pode gerar, e isso pode impactar, inclusive, no meu canal aqui do YouTube, tá? Então o Reagan falou abertamente num discurso, eu tenho gravado isso, registrado, né? Que o Reagan falou abertamente, fez uma reunião, e você sabe que essas reuniões, muitas vezes presidenciais, com o discurso presidencial, na sua grande maioria, com algumas exceções, mas eles são meticulosamente planejados. Cada palavra é planejada, gestos são planejados, frases de efeito são planejadas, e aquele discurso do Reagan foi plenamente planejado também por uma grande equipe. E a ideia do grupo, não apenas dele, foi vamos então divulgar na mídia, né, vamos divulgar para as massas que nosso planeta Terra está prestes a ser invadido por alienígenas. Nós vamos sofrer uma invasão alien. E isso vai tornar as pessoas vão ficar com medo, né, e vão ser mais submissas a nós. E vai unir as pessoas. O medo une, né? O medo une as pessoas. Une. Se tem uma guerra no país, acabou divisão, né? Não tem mais aquele que torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras. Tá todo mundo junto. Nós estamos em guerra. Todo mundo tem que se unir para vencer a guerra, não é? Então acaba as divisões no meio da perseguição, não é assim? Então, Reagan sabia disso, então ele colocou essa ideia. Curiosamente, anos mais tarde, ou melhor, recentemente, ano passado começou isso, começaram a falar que o próprio Pentágono assumiu que existem sim objetos voadores não identificados, né? Mas eu já expliquei para vocês antes, são armas de guerra, né, desenvolvidas desde a época de Tesla, né? Lembra que a KGB e a CIA pegaram
todos os arquivos de Tesla, justamente porque ele já tinha esse protótipo de um disco voador, de uma nave ali, e hoje muitas vezes pode ser usada tanto como espionagem como arma de guerra também, tá bom? É uma inferência, algo para vocês pensarem aí, tá bom? Então, curioso que isso veio, mas não foi isso que uniu a população. Eles resgataram, eles criaram uma outra forma. Então, embora hoje o Pentágono fale, tem disco voador, isso daí as pessoas não se incomodam. Tudo bem, tem disco voador, ok. Não assusta mais as pessoas não têm mais medinho. Então, o que eles resgatam? O aquecimento global. O aquecimento global vai poder derreter as camadas glaciais, vai derreter o gelo, e tem muitos fungos, bactérias, né, congeladas, vão ser descongeladas e pode promover uma nova PAN em nosso meio. Então isso gera medo, Aquecimento global pode impactar no clima, pode impactar na colheita, uma série de coisas e consequentemente na economia. Então eles resgatam essa história do aquecimento global, embora geofísicos já tenham contestado isso, como eu já falei em vídeos anteriores, né, tenham contestado, resgatam isso, e hoje o Fórum Econômico Mundial, liderado pelo Klaus, que é o Papa da Nova Ordem, ele mesmo se proclama assim, né, para poder angariar assim a que todas as pessoas se unam. E isso associado à inteligência artificial, que o Musk tem falado muito a respeito sobre inteligência artificial, isso tem um filme, parece que é de 2014, se me falha a memória, chamada Transcendência, que já fala sobre inteligência artificial. E o Musk aparece repentinamente ali, né? Só uma aparição, mas na verdade quem está discursando enquanto ele está assistindo está falando palavras que vêm dele mesmo. Então hoje, com o aumento da inteligência artificial, né, vai acabar substituindo toda a mão de obra em fábricas e outros locais. Vai ter um grande no desemprego, mais facilidade ainda para aceitar o grande reset, né? Então, se prepare porque vai vir. Primeiro eles estão dando um cala-boca, diga e repito, a censura vai aumentar. Depois que derem um cala-boca e ninguém puder falar nada contra o governo, é a mesma coisa que aconteceu na época de Hitler. Hitler estabeleceu uma lei que quem falasse mal do governo alemão, ou fizesse qualquer piadinha a respeito de Hitler, era crime de traição e você estava sujeito ali a sanções, né, como prisão, e muitas vezes tortura e morte. Então não podia falar, né? Então hoje também a censura está voltando, né? E aí quando ninguém puder falar nada, né, provavelmente vem uma nova onda, porque ninguém vai poder falar contra, ninguém vai poder alertar a população, né? Porque vai estar tudo censurado. Por enquanto, algumas plataformas ainda são seguras, né? Como a do Hotmart, onde eu tenho ministrado as aulas para os guardiões, né? Como ser guardião? Basta você ter o chamado, tá? Tem um chamado, ok, Deus vai te preparar. Agora, você não tem um chamado, nem entra. Muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Então, se você é um escolhido de Deus, se Deus te chamou para um propósito, aí sim, você é bem-vindo e vai aprender muita coisa, estratégias, e você vai ser um instrumento para tocar trombeta para despertar os que dormem, né? E vamos saquear o inferno, tá bom? Então, o que acontece? Esses temas, né, que a gente muitas vezes relata aqui, são temas polêmicos e eu tenho que tratar aqui de uma forma mais branda, não posso aprofundar demais. Mas o fato é que hoje o aquecimento global, né, essa questão da inteligência artificial, o medo de uma nova PAN, faz com que as pessoas sejam mais submissas, né, ao governo e aceitem melhor o grande reset, que é uma grande plataforma de governo total da nova ordem. Inclusive a marca já está pronta. Lembra que eles começaram a testar em ratinhos? Eu passava em seminário isso, né? Ratos que brilhavam no escuro. Depois testaram em porcos que brilhavam no escuro. E agora tem uma marca que você pode colocar, né, na sua mão direita, né? E aí aquela marca, ela reage, faz uma reação a um aplicativo e acaba resplandecendo, vai ficar luminosa também, a luciferase, desde que você seja injetado em você uma substância que vai trazer aquela fluorescência. Então vamos saber quem é e quem não é. E a OMS já tem um programa pronto para evitar qualquer falsificação, né, de qualquer documentação que venha camuflar, assim, você não dizer que você, por exemplo, você falar, por exemplo, que você tomou a picada da abelha africana, as abelhas africanas se picaram, tá? Só que aí você frauda o documento, né, e diz, ok, então eu me protegi, eu tomei um antídoto aqui contra a picada da abelha africana, tá? Só que aí, se aquilo ali for falso, a OMS já tem um programa
programa para saber se é falso, tá? E vai te identificar. Vai estar tudo cadastrado num sistema, num banco de dados mundial, planetário, e você vai ser identificado em qualquer lugar que você esteja. Não apenas pela marca, mas também pela sua identificação facial, tá? Então tem muita coisa acontecendo aí. Então o propósito maior, né, desde a época de Reagan, era de unir as massas para manipular melhor as massas. E hoje eles têm conseguido manipular pelo medo. E paradoxalmente, muitas vezes a igreja, que deveria ser um celeiro de amor, faz a mesma coisa, né? Acaba muitas vezes pelo medo para extorquir o povo. Então, se você der o dinheiro X, você vai ser abençoado. Se você não der, vem a maldição. É um medo de novo, né? E atrai as pessoas pelo interesse e não mais pelo amor. Nós temos invertido as coisas, né? A mentira tem se tornado a verdade e a verdade tem se transformado em mentira. Olha a inversão de valores que nós estamos no nosso meio, né? Então, olha um outro detalhe aqui. Então agora estão culpando, né, o aquecimento global é o grande vilão da história. Esse encontro desse grupo ocorreu então nesse mês de maio, nesse hotel luxuoso em Lisboa, entre os dias 18 e 21 de maio. Eles ficaram todos esses dias lá discutindo alguns fatores, né? Quem é que estava presente lá nesse grupo? Isso foi divulgado, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Tem outras pessoas que eu sei que estavam lá, né? Mas eu vou apenas falar aquelas que foram divulgadas, ok? E isso não foi camuflado, foi divulgado. Mas, claro, não divulgaram todos os nomes, né? Então, eles foram, divulgaram, mesmo que de forma discreta, né? Foi divulgado, mas não divulgaram tudo, tá? Mas o que foi divulgado já é alarmante. Sabe quem estava nesse encontro, né? O editor-chefe da revista Economist. Lembra que Economist canta a bola de muitas coisas? Tudo que Economist fala acaba acontecendo. Você vê vídeos meus aqui no meu canal do YouTube, né, onde eu já falei decifrando códigos, por exemplo, né, pegando capa da revista Economist e mostrando, olha o que vai acontecer no próximo ano. Eles acertam meticulosamente, eles sabem do calendário, né? É claro, com a aquiescência de Deus, as coisas estão acontecendo, porque o apocalipse vai acontecer e nós não vamos impedir isso. Estava o editor-chefe da revista Economist. Estava o CEO da Pfizer, de uma indústria farmacêutica. O que está fazendo um alto executivo da indústria farmacêutica no encontro desses, né? Parece uma coisa estranha, né? E somente da Pfizer. Nenhum outro laboratório estava presente, mas o CEO, né, da Pfizer estava lá, tá bom? Interessante. O primeiro-ministro da Holanda também estava presente. Centenas, sim, você não escutou errado, centenas de CEOs e chefes de Estado também estavam presentes. Eles não divulgaram os nomes de todos os que estavam participando, evidentemente, né? Mas essas pessoas tinham como pauta discutir os rumos da nossa geopolítica atual, em 2023. O que nós vamos fazer em 2023? Estão discutindo, né, o que vão fazer em 2023. Bem como estão planejando, evidentemente, colapsos aí da economia, crise de abastecimento, muita coisa já foi prevista para 2023, né? A OMS já falou isso, o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial já falou sobre isso. Então é necessário o caos para que as pessoas aceitem a ordem, aceitem aquele que vai colocar assim ordem no galinheiro, né? E aí quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então eu creio que nós estamos vivendo cada vez mais o tempo dos fins, né? Estamos chegando numa reta final. Tudo ao nosso redor se moldura para isso. Nós somos uma geração privilegiada, viu? Não é para você ter medo, não. É para você dar graças a Deus por isso, que você faz parte dessa geração, os trabalhadores da última hora, o último exército, né? Então nós temos uma grande responsabilidade. Você é remanescente fiel. Por isso você está aqui. Esse é o nosso propósito. Mais do que uma missão, nós temos um propósito, ok? Então, esse grupo estava definindo geopolítica, né? Pode estar falando sobre economia, sobre possíveis colapsos da economia, sobre crises de abastecimento, né? Como é que eles vão gerenciar essas crises, né? E também tinham algumas pessoas que foram citadas ali, que estavam presentes, tipo Obama, Bill Clinton, Macron, mas tinham outros mais também, tá? Outros também estavam presentes, discutindo várias pautas, dentre elas, olha só, discutindo inteligência artificial, né? A situação atual da China, tem muita coisa envolvendo ali, né? E também falando
sobre energia. Nossa energia é limitada? Será que existe um risco de um apagão? Né? Existem armas que podem promover um apagão, né? Vocês sabem disso, nós já falamos disso antes. A China tem essa tecnologia, Coreia do Norte tem, Rússia tem, Estados Unidos tem, muitos países têm, né? Pulsos eletromagnéticos que podem causar um verdadeiro apagão. Você fica sem internet, sem energia, sem radar, sem nada. Imagina como é que vai ficar. A coisa pode ficar feia a qualquer momento, tá? Eles também discutiram, né, temas como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Por que eles estão discutindo isso? Porque existem interesses por trás disso, há um interesse por trás. Quando o Trump retomar ao comando, podem escrever o que eu estou falando, essa guerra vai cessar, tá bom? Então eles discutiram também políticas mundiais, bem como a possível liderança dos Estados Unidos, né? Quando começar a entrar em ignição o grande reset, quando começar esse planejamento, começar a colocar em prática, antes vai vir mais uma onda, né? Para que as pessoas aceitem o sistema, aceitem o grande reset. Aí os Estados Unidos cogitaram a possibilidade dos Estados Unidos liderarem, né? Seriam aqueles que vão liderar essa nova ordem e vão gestar, eles vão ser aqueles que vão ter o controle do grande reset, eles vão ter os dados de todas as pessoas do mundo, eles vão ser os gerenciadores disso. Né? O próprio Biden já disse que os Estados Unidos são aqueles que têm condições, melhores condições para gerenciar o grande reset. Olha só que coisa, né? Então não é novidade, isso já foi falado, já foi colocado essa ideia para o povo e isso é repetido outras vezes e por outra pessoa e por outra e de repente o povo se acostuma realmente. Estados Unidos é o país mais capacitado, né? Tá certo, né? O primeiro encontro, né, desse grupo, né, ocorreu em 1954 na Holanda, né? Lembrando que a Holanda foi o país que recebeu o primeiro impacto, né, na agricultura, porque começou a faltar agrotóxicos para eles, porque faltavam insumos para a produção de agrotóxicos devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então já postamos, já falei sobre isso, aí saiu até na Economista, a Economista cantou a bola, né? Então devido à falta de insumos. E começaram a alardear ao mundo, né, uma possibilidade de uma crise alimentar. Então por isso hoje as pessoas se debruçam muito mais nos transgênicos, né? Mas olha só, transgênicos, BPA, poluição, uma série de coisas aí, mas vamos falar de alimentação, né? Sabe que isso tem causado um aumento muito grande de algumas doenças em nosso meio, né? Aumentou o número de diabetes, inclusive o governo brasileiro comprou da China, vocês sabem disso, tá em tudo isso aí, tá na mídia, tá? Comprou da China insulina que não foi aprovada pela Anvisa, né? Para suprir o Sistema Único de Saúde, o SUS. Né, porque está faltando, porque tem mais gente com diabetes, mais gente, né, com diabetes, tem mais gente com câncer no mundo, né? Então o que está acontecendo, né? Será que estão nos envenenando, né? Mas tem como nos proteger? Sim, tem como você se proteger, né? Então tem uma série de vitaminas e suplementos, mas você tem que consultar um médico para isso, tá bom? Que vão te ajudar bastante nisso, tá? Com vitamina D, vitamina B de bola, vitamina D de dado, né? Uma série de outras coisas mais aí, própolis, melhora a sua imunidade e te purificam, além de outros elementos também que eu pretendo passar para vocês num vídeo único, né, como se fosse uma limpeza, né, do seu organismo para você se purificar de toda essa contaminação que você está sendo exposto. Está tendo muita contaminação e eu quero passar para vocês algumas estratégias, talvez no vídeo da próxima semana eu quero colocar isso para vocês, estratégias e métodos e modelos para você se purificar, tá bom? De toda essa sujeira que tem lançado contra nós, tá bom? Então eu quero deixar nesse vídeo um alerta para vocês. Nós estamos em contagem regressiva, pessoal. As profecias estão se cumprindo, a cada dia mais as profecias se cumprindo, né? Eu vejo os falsos profetas aumentando a cada dia mais, né? O povo, na sua grande maioria, está dormindo, está em coma, outros já estão mortos, já estão até apodrecendo, já até cheiram mal, muitos já cheiram mal, né? Porque não exalam mais o perfume do amor, exalam ódio, crueldade, maledicência, o que é antagônico aos valores de Deus, né? Deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus, que é amor, né? Então essas pessoas não conseguem enxergar, as suas mentes estão completamente cauterizadas, ao longo de anos foi cauterizando, e as pessoas acabaram se distanciando
distanciando da verdade. E hoje se aproximam da mentira e aceitam a mentira como sendo verdade, que é um grande paradoxo, né? Preste atenção nessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Essas palavras vão definir o seu destino, tá bom? É essa a mensagem que eu quero que vocês guardem. Preste atenção nessas palavras. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Você não pode dizer que você é de Deus e expressão do amor, e em vez de você abençoar as pessoas, você amaldiçoa, você deseja o mal, você inveja, você tem ciúmes, você fala mal. Então é antagônico, né? Então você não serve a Deus, você não conhece a Deus, você não é filho de Deus e você não tem a proteção de Deus, tá? Fica guardado isso aí, tá bom? Não pode ser assim. Continuando o texto, a Bíblia está falando, não é o Daniel, tá? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, não pode, né? Não pode. Então a pessoa que se diz, eu sou de Deus, né? E pega, faz coisas erradas, não vive aquilo que prega, né? Tem uma atitude de rancor, de inveja, de arrogância, de soberba, né? De mentira. Como é? Não dá. Deus é o oposto disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, é vida, né? É amor, né? É amor. Então, quero relembrar para vocês aquela questão que certa vez os fariseus perguntaram para Jesus, né? Escuta, quem é o meu próximo? Jesus disse que você tem que amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque Jesus pergunta isso aos doutores da lei, né? Qual é o mandamento? O que a lei diz? Amar a Deus e amar ao próximo a mim mesmo. Aí, ok, Jesus disse, ok, faça isso. E então eles, para testarem Jesus, falam, ok, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Aí que vem a parábola. E Jesus deixa claro, aquela história toda, o cara tomou um pau, tudo, passou o levita, passou o sacerdote primeiro, perdão, depois passou o levita, que eram pessoas santas, conhecidas, né, ungidas do Senhor, entre aspas, né? E aí veio o samaritano, que todo mundo tinha ojeriza, que todo mundo tinha preconceito, que ia para o inferno, né? Então, ele foi lá e fez o bem, ajudou aquela pessoa. E aí ele pergunta ao doutor da lei, quem fez a vontade de Deus, né? Quem foi o próximo ali? E eles responderam, foi o samaritano, né? Foi a terceira pessoa. E Jesus diz o quê? Vá e faça o mesmo, né? Essa é a marca de Jesus, né? Essa é a marca de Deus, amor, porque Deus é amor. Se você diz que é de Deus, mas você não tem amor no seu coração, você não é de Deus. Você é fake, você é um cristão fake, é fake news. Você é uma fraude, você é um embuste. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana, tá? Aí continua. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Você conhece a árvore pelos frutos, né? Então a pessoa fala de amor, mas ela destila ódio, né? Então alguma coisa está errada. Essa pessoa não é de Deus. É muito fácil você perceber quem é de Deus e quem não é de Deus, né? Essa pessoa, ela fala mais de Deus ou ela fala mais de dinheiro? Ela fala mais de Deus ou ela fala mais de mamon? Né? Ela fala mais de Deus ou ela fala mais de preconceito? Ela julga mais os outros ou ela ama os outros? Ela estende a mão ou ela aponta o dedo? Ela abraça e acolhe, ela chora com os que choram, celebra com os que celebram, ou não? Ou quando alguém tem alguma vitória, alguém tem um sucesso, a pessoa tem invejinha, né, e deseja o mal para aquela pessoa ainda, né? E quando a outra pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, chorando, muitos se regozijam. É bem feito, deve ser maldição. Aquela pessoa lá, olha, é castigo de Deus, é punição. Mas Jó foi um homem justo, e isso não quer dizer que ele, assim, o que eu quero mostrar com isso. Jó foi um homem justo e foi plenamente atacado. Eu passei por isso também, entendeu? Perdi muitas coisas e Deus me deu tudo em quantidade maior. É assim que é. Agora eu posso dizer, sim, meus olhos veem a Deus. Hoje eu vejo a Bíblia em relevo, né? Antes eu poderia quase conhecer Deus e ouvir falar. Deus, meus irmãos, é uma experiência. Não adianta você ouvir falar de Deus, conhecer a Bíblia. Os fariseus também conheciam. O que adiantava? Eram sepulcros caiados, raça de víboras, né? Então não adianta conhecer, nós temos que praticar, ou a praticar, pôr em prática isso e vivenciar. E mais que isso, experienciar a Deus, ter uma experiência com Deus. Quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, você nunca mais é o mesmo. Você passa a ter um olhar diferente do mundo. Você passa a ver as pessoas como Deus vê, com misericórdia, né, com mais humildade no coração, sem soberba, sem arrogância, né? E com justiça, a justiça divina.
É uma justiça justa, né? Então continua, né? Da mesma forma, uma fonte de água salgada pode produzir água doce. Olha só como se repete vários e vários exemplos, porque o povo não entendia. Então, você tem que usar vários exemplos, várias situações, né, vários modelos de ensino para que as pessoas entendam, porque tem uma casca. Desde aquela época não entendiam. E hoje está pior ainda para entender. Né? As pessoas hoje parece que emburreceram. Está cheio de analfabeto funcional aí, que lê, mas não consegue interpretar aquilo que lê. E outros nem sequer leem mais, porque perderam o hábito da leitura, nem biblioteca tem mais hoje, não tem mais livraria, estão tirando, né? Estão tirando as informações de você. Aí você acredita naquilo que o líder espiritual te passou. É dizer, se ele for um profissional da fé, ou talvez ele não seja um profissional da fé, mas ele foi ensinado errado, aí ele transmite errado. É um vírus social, né? Transmite aquilo e é altamente contagioso. Você aprendeu errado, você ensina errado, achando que é o certo. Né? Então, da mesma fonte, pode produzir água salgada e produzir água doce? Você sabe que não. Quem é sábio, presta atenção, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês? É uma pergunta que Deus faz para você agora. Quem é sábio? Você é sábio? Você tem entendimento? Né? Quem de vocês tem sabedoria e entendimento? E aí continua, que eu demonstre por seu bom procedimento. Então, se você é sábio, se você tem entendimento, você tem que demonstrar isso de forma prática. Como é a forma prática? Com um bom procedimento, agindo de acordo com o modelo que Cristo nos deu, com a referência do amor, né? Mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então, a humildade provém da sabedoria. O sábio, ele é humilde. Você não vê um sábio arrogante, né? Então, não quer dizer a formação acadêmica, eu sou PhD. Não é isso, isso é conhecimento, sabedoria é diferente, né? Então, o sábio, ele tem humildade no coração. Humildade precede honra, né? Então, para você dizer que você é filho de Deus, você tem que ter um bom procedimento, né? Com obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, derivam da sabedoria. Contudo, presta atenção, se vocês abrigam no coração inveja, né? Inveja, guardou isso daí? Você já sentiu isso? Sente isso? Conhece alguém que sente isso? Né? Inveja amarga, olha só, ainda colocou algo a mais, não é apenas mas uma inveja amarga, uma inveja forte, uma inveja podre até, tá? E ambição egoísta, ambição, ou seja, a pessoa quer as coisas para si mesmo, mas é egoísta, é avarento, né? Não divide, não partilha, né? Isso daí não agrada a Deus também, porque nesse mundo tudo vai ficar, viu? Você vai sair daqui como você chegou. Você veio do pó e vai voltar para o pó, tá? Você não vai levar nada daqui, né? O que adianta? Diga e repito, se você ser o mais rico do hospital, o mais famoso do cemitério, não vai adiantar, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Seja realista, se olha no espelho e admite, realmente, eu tô errado. Admite o erro, pede perdão, se quebranta e muda de atitude, tá? Deus te perdoa, te renova, te restaura. Mediante o arrependimento verdadeiro e frutos do arrependimento. É confessar o pecado e deixar o pecado. Não adianta você confessar o pecado e continuar pecando no mesmo pecado, né? Então você não se arrependeu. Simples assim, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja e amarga ambição, que eu já li, tá aí outro parágrafo, né? Esse tipo de sabedoria, que está entre aspas na Bíblia, não vem do céu, ou seja, ambição, inveja, né? Por isso é uma espécie de sabedoria, né, entre aspas aqui, que não vem do céu. É a Bíblia dizendo, não vem do céu, mas é terrena. Então ela é fruto de doutrinas humanas, mas há algo a mais aí. Não é espiritual, é demoníaca. Então esse tipo de atitude não é apenas, né, uma deformidade do caráter humano, né, de ser invejoso e ser egoísta. Estou citando só o exemplo colocado aqui nas escrituras, tá? Poderia expandir isso aqui, mas eu estou me pautando a esse texto. Então, quando você é invejoso, é egoísta, é avarento, né, é soberbo, né, isso daí, além de ser uma deformidade do seu caráter, das suas escolhas, tá? Porque você
você escolhe isso, tá? Também é potencializado por forças malignas, porque você vibra na frequência do diabo. Você atrai ele, você atrai os demônios para você, você vibrou na mesma frequência. Ele sente o cheiro do pecado, ele sente o cheiro da podridão. Sabe a carne morta que atrai o abutre, que atrai os bichos que vêm comer, se alimentam de carne morta? É mais ou menos isso. Os demônios se alimentam de carne morta, de gente podre, tá? De pessoas que não exalam o perfume do amor, de pessoas que estão mortas espiritualmente, afastadas de Deus. Você está morto ou morta espiritualmente, tá? Então esse tipo de atitude, essa sabedoria, ela não é espiritual, né? E é demoníaca, é diabólica. É o diabo, né, que faz o mal, não é? Deus é amor. Quando você faz algo que é antagônico ao amor, você não representa mais a Deus. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males através da ambição e da inveja. Olha só, ambição e inveja. A Bíblia sintetizou muito bem, duas coisinhas só, e daqui deriva tudo, porque a ambição, você não quer ter mais, você é ambicioso por dinheiro, eu quero ser próspero. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E a ambição, ela está agregada a isso também. Você nunca está feliz com o que você tem, você não agradece pelo que você tem, você sempre quer mais. Em vez de agradecer pelo que você tem, você ainda reclama pelo que não tem, né? Então, às vezes você pede e não recebe porque pede errado, porque não é merecedor de receber, porque você não é filho, não é filha de Deus, porque você não exala o amor. Simples assim. Estou te jogando a verdade, tá? Eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou para agradar a Deus. Eu sei que a verdade é amarga, a verdade te confronta, ela te desafia. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou aqui para servir a Deus, eu sou servo de Deus. Então, eu falo o que Deus manda falar, né? Que doa a quem doer, tá? E se você for um homem e uma mulher segundo o coração de Deus e estiver ouvindo essa mensagem e recebê-la, Deus pode transformar a sua vida, pode transformar o seu coração, a sua mente, a sua rota, pode te restaurar, pode mudar completamente a sua vida. Você pode voltar ao primeiro amor, pode sentir aquela paz que transcende o entendimento, que só quem é filho de Deus sabe o que é isso, tá? Então, onde há inveja e ambição egoísta, aí é toda a confusão e toda a espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é antes pura, como uma criança, pura, tá bom? Pura, né? Sem maldade, tá? Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, né? Ou você acha que quando você fala mal do outro, você está dando bom fruto? Não, não está. Quando você tem inveja, quando você é ambicioso, avarento, soberbo, você está dando bom fruto? Não. Isso é fruto podre, isso é fruto do diabo, isso é fruto de ambição terrena. Não é espiritual, não vem de Deus, não vem do alto, não te caracteriza isso como filho ou filha de Deus. Muito ao contrário, te distancia de Deus. Você pode até falar, mas eu frequento a igreja tal. Não adianta, né? Você entrar numa garagem não te faz um carro, entrar numa igreja não te faz um cristão, por exemplo, tá? Então, amável, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Verdadeiro. Então você tem que ser verdadeiro nas suas ações. Então às vezes as pessoas usam máscaras, né? Se camuflam para a sociedade, vai na igreja, né? E levanta a mão e louva, mas em casa, né? Faz tudo ao contrário. Quer dizer, você não é bênção na sua própria casa, como é que você vai ser bênção lá fora? Tem gente que dá mais, mora na igreja praticamente, né? Participa de todas as campanhas da igreja lá, de oração, de jejum, etc., encontros, né? E de repente abandona a família e acabam com a família. E família é base da sociedade, é base da igreja, é a principal célula da sociedade, a principal célula da igreja. Deus instituiu a família. E quando as pessoas invertem esses valores, você deixa de servir a Deus, porque você acha que serve a Deus, mas não está servindo, porque você inverteu a prioridade. Deus em primeiro lugar, como que é Deus? Meu devocional com Deus, meu momento com Deus, minha oração com Deus, meu tempo com Deus, né? Segundo ponto, sua família, né? Cuida da sua família, cuida da sua casa, gerencia a sua casa. Depois, sim, você, vai na igreja, você aprende, você pega conhecimento, mas busca de fontes puras. Se pegar de fonte contaminada, te contamina, tá? Então, observa muito bem da onde vem a fonte, que a boca fala que o coração está cheio. Então, presta atenção, não siga o falso profeta, o condutor cego, está levando muita gente para o abismo, tá?
Esse texto que eu li para vocês está em Tiago, capítulo 3, de 10 a 17. E fica aqui esse desafio para vocês. Coloquem esse texto em prática. Se você colocar apenas esse texto em prática, a sua vida vai mudar, né? Eu te garanto isso, porque é promessa de Deus, é mandamento de Deus. E Deus não é homem para falhar com a sua palavra. Quando Deus promete, Ele cumpre. Honre a Ele e Ele vai te honrar. Cumpra essa palavra e sua vida vai se transformar. Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até semana que vem.